Agora vamos ver o que é que Santa Teresa, e esta aqui já não a Terezinha, mas a Teresa Grande, né, vai dizer. Em certa ocasião, Santa Teresa se sentia inundada da vontade de Deus. Então fez essa pergunta a Nosso Senhor: Senhor meu, como poderei agradecer? Nosso Senhor respondeu: assista uma Santa Missa. O melhor modo de agradecer é assistir uma missa. O melhor modo de pedir: assista uma missa. Está doendo? Assista uma missa. Está consolado? Vá assistir uma missa. Sempre é o melhor modo, é o ato mais importante que possa se dar na terra. E aí vem outra frase de Santo Afonso. Vou passar já para o folheto, porque daqui a pouco já está terminando essa primeira parte. Vamos pegar uma frase de Santo Afonso de Ligório. Esse outro santo, se a gente conta, esse santo, por exemplo, era tão genial, diferente ali de São João Maria Vianney, que chegou desprovido das faculdades mentais, né? Ele é que era tão inteligente que com 14 anos ele já era advogado, com 16 era o advogado mais famoso de Nápoles. Parece alguns aqui da casa de vocês, os alunos, os seus filhos aqui, né? Em 16 ele já era advogado famoso, e um dia ele foi fazer uma defesa. Ele sabia que o cliente dele era inocente, e aí na hora da defesa o cliente dele foi condenado, né? E foi preso, e ele teve uma tal decepção com a justiça humana, que ele deixou de ser advogado, depois quis ser sacerdote, e depois fundou a Ordem dos Redentoristas. É só dos redentoristas, que aqui deve ter também, por exemplo, quando morei mais próximo daqui em Goiânia, a famosa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? É tudo uma devoção difundida pelos redentoristas. Ele era tão inteligente que ele fez um voto, e santo, né? Mas aí vai ver as duas coisas, a santidade e a inteligência, que ele fez um voto, e quero ver se alguém aqui se inspira a fazer o mesmo voto dele. Além do voto de pobreza, obediência e castidade, ele fez para si um voto de nunca perder tempo. Nunca perder tempo. Sempre qualquer coisa que ele estivesse fazendo tinha que ser para a glória de Deus. Qualquer ato até de distração que parecesse algo legítimo, ele disse: eu não posso, porque é contra meu voto de nunca perder tempo. E ele já idoso, Santo Afonso teve uma doença que atingiu uma espécie de paralisia do corpo, mas ele mexia só as mãos, mas não conseguia praticamente se mexer, e ele começou a escrever. Então pediu uma pena, não era nem uma caneta, uma pena, folhas, puseram do lado, e ele começou a fazer um tratado sobre moral. Santo Afonso começou a fazer um tratado sobre a moral, é considerado o maior tratado de moral do mundo, é chamado doutor moralista por excelência, com 11.000 citações de memória. 11.000 citações de memória. Ele dizia: porque tal santo disse tal coisa assim, tal livro, tal não sei o que, tal santo, porque ele rezava e escrevia, não tinha nem como levantar da cama para consultar um livro. 11.000 citações de memória. E ele que escreveu mais de quase 150 livros, Santo Afonso escreveu, ele dizia esta frase aqui: o próprio Deus não pode fazer ação mais sagrada e maior do que a celebração da Santa Missa. Deus não poderia fazer algo maior do que a Santa Missa, porque ele mesmo vai dizer uma frase nas Sagradas Escrituras: prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. Nosso Senhor deu a prova de amor, que é o que? Deu a vida por cada um de nós, mas foi muito mais além, ofereceu-se como alimento. Quem assiste missa todos os dias, e era esse um ponto que eu comecei a falar lá no início, mas vi que não era o momento, eu penso que devo dizer agora, nesse mundo tão perdido que vivemos hoje, para ser verdadeiramente católico, tem que fazer como pouquíssimas pessoas aqui fazem, mas eu sei que tem alguns: assistir à missa todos os dias. Nossos avós, bisavós, com uma missa semanal, podiam dizer: dá para ser cristão. Hoje em dia, porque é o mundo todo contra a tua vida espiritual, contra a tua fé. Então, se você reservar só uma hora de todas as horas por semana,
É verdade que é uma super força, mas não é o suficiente para que você possa resistir todas as batalhas. Padre, o que o senhor vai basear então neste curso? Qual vai ser o livro, assim, digamos, referência para este curso sobre a Santa Missa? Eu falei, é um livro pequeno, curto, livro de bolso, cada um pode levar agora, que é justamente esse aqui, ó. Esse aqui, aconselho aqui todos, que esse livro aqui, vamos ver quantas páginas tem. Estou pensando, que livro é esse? Ele tem 1087 páginas. Se preocupe não, vamos ler só 800 aqui, não vão ser as 1000 todas não. Esse aqui, alguns disseram a Bíblia, não, esse aqui é o Missal Romano. Inclusive agora todo um debate, porque neste ano vai sair a nova edição do Missal. Inclusive liguei até para um cardeal amigo que não é aqui, de outro estado, que não este. Liguei para o cardeal se ele já tinha a versão desse novo Missal. Ele disse que ainda não foi entregue, então vai sair até o período do Advento, já vai ser. Não tem muitas mudanças, inclusive posso dizer, pelo que nós já tivemos acesso, da versão que foi enviada para os bispos há um tempo atrás, está muito mais próximo do original do que este aqui em concreto, várias palavras, vamos ver, né? Mas então, enquanto isso, está valendo esse aqui até o final do ano, que é o Missal Romano. E na introdução dele, esse que eu queria enviar, é tão pesado aqui, que eu fui enviar o PDF e não consegui mandar, porque era tão pesado o PDF, que eu não consegui enviar para o celular. E vem aqui, já a partir da página 26, 25, uma frase que a gente deve recordar, e esse eu consigo enviar para todos, que se chama Instrução Geral sobre o Missal Romano, que justamente quer dizer o que? Uma sigla IGMR, Instrução Geral do Missal Romano, que são as rubricas que definem como é que deve ser celebrada uma Santa Missa. E aí aproveito para dizer isso aqui, porque não podemos cair na famosa frase, como diz assim, que em latim que diz, podemos atribuir, Ignatius Dixit. Chega diante agora do seu padre, que vai dizer, o padre está fazendo de um modo diverso, olha, o Padre Inácio disse outra coisa. Aqui não tem história de Padre Inácio não. Que quiser apresentar para alguém, apresente a fonte, não a pessoa. Se faz de modo diverso, o problema é dele. Nós fazemos como está dito aqui, como está a rubrica. Por quê? Porque a liturgia não é um local de improvisação, não é um lugar de inovação. A liturgia é o local de fidelidade. A igreja, a Santa Missa, como eu comecei aqui a enumerar, Santo Inácio de Antioquia, vou aqui citar, como é para a introdução ainda, vou aqui citar um outro trecho que é do Didaquê. Do Didaquê é talvez um texto mais antigo de que muitos livros da Bíblia. O Didaquê eles atribuem que é entre o ano 60 ou 70 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois da morte, onde praticamente todos os apóstolos estavam vivos, e é unânime a fonte desse livro aqui, que ele é chamado Didaquê ou Instrução dos Apóstolos. Foi aquilo que as pessoas colheram dos apóstolos mesmo, do que eles ouviram e escreveram. E aqui vem, que é a mais antiga, antes mesmo de São Paulo enumerar dentro de suas cartas a descrição da missa que é usada, o Didaquê já anunciava e chegou até nós. E olha o modo que eles davam um pouco da descrição, com uma linguagem poética bem oriental, que ele descreveu como era a Santa Missa. Voltamos daqui a pouco para o IGMR. Ele dizia o seguinte: do mesmo modo que este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas, olha como é que eles escreviam, e depois recolhido para se tornar um só, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder, por meio de Jesus Cristo para sempre. Olha que algumas frases a gente vai depois ouvir elas aparecendo durante a missa. Aí dizia: ninguém coma nem beba da Eucaristia se não tiver batizado em nome do Senhor.
Aqui ele vai entender mais o significado assim, porque é algo reservado só para quem é cristão e para quem é batizado. Um pagão não pode comungar. Olha aí as regras que vão aparecer depois aí da missa. Todo mundo pode comungar na missa? Quando é que pode, quando é que não pode? Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e destes aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais. Vem aqui todo o debate que o protestantismo vai levantar depois com Lutero contra a missa. A gente pensa que a missa, o debate lá que fala da venda das indulgências e tudo aquilo ali é a propaganda. Mas o ódio era contra a Santa Missa. Os maus odeiam mais do que os bons amam. Então vejam aqui que ele vai dizer aqui: Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome, e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. Não é puro alimento, não é um lanchinho a Santa Missa, como algumas outras religiões protestantes fazem aí uma ceia uma vez por ano, para dizer que aqueles estão representando o que está na Bíblia. Diz: fazer um lanche, tudo, pode fazer, mas não é a Santa Missa. Ele disse: criastes o alimento e da bebida para que te agradeçam, mas nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais, uma vida eterna por meio do teu servo. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste. E aí começa a descrever como é que eles faziam no Didaquê, e vamos pegar também, como eu quis citar, o outro, e aí para a gente encerrar a primeira parte, depois a gente vai entrar diretamente no folheto, já na segunda parte da missa. Eu queria mostrar essa introdução para a gente compreender o que era a Santa Missa, para a gente ver agora um outro, que é a descrição mais bem próxima da divisão da Santa Missa que a gente conhece, que é dada por um outro santo. Ainda ele é também, podemos dizer assim, um dos padres apostólicos, não só um padre da igreja, mas um padre apostólico, porque é São Justino. São Justino, ele morreu no ano 155. Ele é do primeiro século. Basta dizer que São João escreveu o Apocalipse em 92. O Apocalipse mais ou menos foi escrito entre o ano 90 a 92. Então ele é também um padre apostólico, discípulo de São Pedro. E aí ele vai dizer o seguinte: no dia que chamam Dia do Sol, olha como é que é interessante. Qual é o Dia do Sol? Domingo, que em inglês até hoje é pagão o nome, né? Sunday. Enquanto que para nós é domingo, que é Dominus. Depois a gente vai explicar o dia da semana também, que tem um aspecto interessante aqui, em português, mais belo de qualquer outra língua. Mas no Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou campo. Ou seja, vem o debate dizendo por que a igreja segue então o domingo e não o sábado como outros, né? Tem uns que ficaram soltando os vídeos aí na internet, né? Dizer que a igreja está errada porque segue o domingo. Aí vai dizer aqui: os cristãos se reuniam no domingo, enquanto que para os judeus era o sábado. E curiosamente basta ver que numa semana católica, quais os dias de descanso? Sábado e domingo, né? E qual é o primeiro dia da semana? Porque para os judeus o primeiro dia da semana é domingo, tanto que em português é segunda, o dia seguinte. Quer dizer que era o sábado que era o primeiro dia da semana, para o cristão o primeiro dia da semana é o domingo, tanto que nós estamos dia seguinte ao domingo é a segunda. E diz: leia-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo o permite. Quanto demorava? Tanto quanto o tempo permite. Vejam como é que era a mais antiga descrição da missa: quando levantamos-nos todos juntamente e fazemos orações. Olha a questão do sentar-se e levantar-se. Não é só para não deixar dormir alguns, hein? Senta e levanta, porque tem um significado, vamos ver daqui a pouco. E aí vai dizer assim: quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação destas belas coisas. Termina a leitura, vem o quê? A homilia.
Olha a descrição da missa. E depois vem dizer Lutero que é uma invenção da Igreja Católica medieval, que não sei o quê. Olha aqui. Em seguida, levantamos-nos todos juntamente e fazemos orações. Tem uma oração depois da homilia, não tem? Qual é? É as intercessões que são feitas. Aí vai ver. Por nós mesmos e por todos os outros. Rezam porque estão ali e porque estão fora. Em seguida, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossas vidas e ações e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damos-nos um ósculo uns aos outros, que é o famoso que passou para nós o abraço da paz, que depois a gente vai entender que nesta época era aqui e depois mudou de lugar. A gente vai entender por quê, né? Que é a saudação que eles faziam, que aí depois deixou de existir o ósculo, porque até um autor já dizia, o medieval, entrou a malícia. Até dizia assim, até neste ósculo pessoas aproveitavam para ter malícia nesse momento. E aí vem ele dizia: terminadas as orações, damos-nos um ósculo uns aos outros. Depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de vinho, uma taça de água e vinho misturados. Olha aí de novo onde aqui que aparece. O pão é apresentado, a taça, e o sacerdote depois do põe a água. Depois a gente vai entender o significado, o porquê desta água. E depois diz: ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo. Invocação da Santíssima Trindade. Vamos chegar lá na epiclese ou epíclese, como alguns dizem assim, que é uma parte da missa que se invoca a Santíssima Trindade antes da consagração. E dá graças, que significa a palavra dar graças? Eucaristia, né? Porque a palavra Eucaristia vem do dar graças. E dá graças longamente, por termos sido julgados dignos desses dons. E aí, qual é a frase que diz lá no meio da missa? Digna, fazendo justos, né, dignos, depois vai aparecer dentro da missa. Vamos ver essa frase também, diz: quando ele termina as orações e ações de graças, todo o povo presente aclama amém. Vejam aí que não tinha todo mundo na hora da consagração, ó, boquinha calada. Depois vou introduzir umas frases, mas até o final da consagração, que tem aquele amém da missa, que é chamado grande amém, porque as pessoas tinham diálogo, mas quando começava a consagração, até o fim, para dar o por Cristo, com Cristo e em Cristo, tem lá o amém, todo mundo estava calado, ele é chamado grande amém. Por quê? Porque ele só estou querendo dizer algo. E o amém, depois a gente vai aprender o que significa. Amém quer dizer, em outras palavras, eu assino embaixo o que foi dito. E por isso que depois do Pai Nosso da missa não tem amém, porque você rezou. Você vai dizer amém porque se você estava junto? O amém é para dizer eu concordo com aquilo que foi dito. Já vai começar a compreender. Já está terminando e diz: quando ele termina as orações e a ação de graças, todo o povo presente aclama amém. Depois de que aquele que preside ter feito a ação de graças e de ter o povo respondido, aqueles a que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados. Eles usavam para dizer que eram consagrados. Eles diziam pão, água e vinho eucaristizado, e também levavam aos ausentes. Olha aí a unção, a comunhão que leva para os enfermos. Então, essa aqui é a descrição mais antiga, que é por volta do ano 130, 140, de todas as partes da Santa Missa. Concluindo, agora justamente que é o IGMR, Instrução Geral do Missal Romano, é nela que vamos encontrar as principais partes da missa.
qual é os gestos que o sacerdote deve fazer e tudo. Então o Padre Inácio aqui não vai inventar nada. E todo mundo que sair não vai dizer Ignatius dixit, ou seja, Inácio disse. Não disse nada não. Se quiser, dê a fonte. E é isso que deve ser feito.